noite, meus irmãos. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Que bom. Comigo, com os meus irmãos também vai tudo muito bem. Porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Amém? Para dar início ao nosso culto nessa noite, abra lá sua Bíblia em Salmos, capítulo 118, versículo 1. Vai abrindo, dando glória a Deus. Se a Bíblia não está aí não, vai lá correndo, corre. Queremos ler junto com você a palavra de Deus. Aleluia, a palavra que nos alimenta, que nos sustenta, que nos dá vida, dá alegria. Amém? Glória a Deus. Diz assim no versículo 1: Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Aleluia. Esse Salmos, ele tem um título de agradecimento pela vitória. Você está aí na sua casa com saúde? Te faltou alguma coisa nessa semana? Um alimento? O Senhor te supriu? Senhor, você desfrutou essa semana da paz do Senhor aí na sua casa? Da alegria, do amor? Então tudo isso é a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Graças nós te damos, Senhor. Graças nós te damos. Feche os seus olhos e comece a agradecer a Deus. Diga para Ele que Ele é bom, que Ele é maravilhoso e que é muito bom estar reunidos mais uma vez para adorar ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo precioso. Obrigado, Senhor, pois as Tuas misericórdias têm se renovado sobre as nossas vidas. Obrigado porque nós podemos todos os dias desfrutar desse amor, desse cuidado, dessa graça maravilhosa. Oh, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso. O Senhor está conosco todos os dias. E nós podemos não só ver, mas desfrutar, mas sentir esse grande amor, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos adorando ao Senhor. Mesmo aí na sua casa, agradeça ao Senhor por esse tempo precioso. Porque nada impediu que, mesmo você estando aí na sua casa, nada impediu que você parasse de cultuar ao Senhor junto com seus irmãos. Aleluia. Mesmo no culto à distância, nós ainda estamos unidos no mesmo Espírito, numa mesma unção, na comunhão com Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Deus fiel, Deus bom. Muito obrigado. Nós queremos te adorar nessa noite. Nós queremos exaltar o teu santo nome. Nós queremos, Senhor, render graças. Nós queremos, Senhor, aleluia, nos render, ó Pai, totalmente a Ti, Senhor, nosso coração, a nossa mente, totalmente ao Senhor, ó Pai, nessa noite. Receba o nosso louvor, ó Pai, pois é a Ti que nós adoramos. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Te exaltamos, ó Pai, aleluia, porque Tu és o nosso Deus Santo Todo-Poderoso. Exaltamos, ó Pai, o Teu amor infinito. Exaltamos, ó Pai, o Teu amor sem par, sem medida. Não há outro amor, ó Pai, que possa ser comparado ao Teu amor. Um amor tão grande, ó Deus, que se fez um cordeiro mudo e que por nós padeceu e morreu ali naquela cruz, ó Deus, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, livres para Te adorar. E toda manhã, ó Pai, as Tuas misericórdias têm se renovado nas nossas vidas. Hoje, ó Pai, nós estamos aqui para adorar esse cordeiro mudo que padeceu, que sofreu, mas também que subiu aos céus, que está à direita do Pai e está agora olhando e intercedendo por nós, que está aqui, ó Pai, nos abençoando nessa noite, e que nessa noite nós estamos aqui também para Te adorar. Seja exaltado o Teu nome, santo, santo, santo.
Tu, ó Pai, que ressuscitou dentre os mortos. Tu que venceste a morte, ó Pai, ao terceiro dia. Tu que venceste todas as provações e tribulações. Para que hoje nós também pudéssemos, ó Pai, estar aqui. Para vencer, ó Pai, porque o Senhor venceu por nós. Nós te louvamos, nós te exaltamos, ó Pai. Seja exaltado o teu nome santo. Desde os céus até a terra, desde a terra até os céus. Os anjos te louvam e nós te adoramos, ó Pai. Exaltamos o teu santo e bendito nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado pra sempre, exaltado seu nome. derramamos, ó Pai, na Tua presença, porque não há outro lugar, ó Pai, que nós possamos encontrar, ó Pai, o abrigo, o socorro que nós encontramos como nos Teus braços, como na Tua presença, Pai. E estamos aqui, ó Deus, Te adorando, exaltando o Teu santo e bendito nome, nos derramando, ó Pai, a Ti em adoração. Que o Seu nome, ó Pai, seja exaltado até os confins da terra. Aonde esse vídeo chegar, ó Pai, que o Seu nome seja exaltado. Que caiam por terra estruturas, ó Pai, que caiam por terra as barreiras que tentam impedir muitas vezes as pessoas de Te louvar, de Te adorar diante das circunstâncias. Mas sabemos, ó Pai, que não importa as circunstâncias, não importa o problema, adorando o Teu santo e bendito nome, nós encontramos abrigo, ó Pai, nós encontramos refúgio, e nós nos derramamos na Tua presença, em adoração a Ti, ó Pai. Outra vez, diante de Ti, abro meu coração, o clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor.
Páscoa, mas a Páscoa de uma forma diferente. Exaltamos aquele que veio aqui, que se fez homem, que se fez carne como nós, mas que não foi aceitado como nós. Aquele que foi rejeitado, mas mesmo assim, ele não sucumbiu à vontade do Pai, mas ele veio exercer a vontade do Pai. Veio nos libertar daquele cativeiro maldito que nós estávamos. Veio nos libertar daquelas amarras que nós estávamos. Outrora antes não podíamos imaginar que pudéssemos um dia chegar na presença do Pai como nós chegamos hoje. Os nossos antepassados tinham uma dificuldade enorme de chegar até a presença do Pai. Mas Jesus se fez carne, se fez homem, veio aqui como um cordeiro mudo, nos libertar daquilo que nos oprimia, nos libertar das palavras, nos libertar dos atos, nos libertar do pecado, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, comemorando a sua ressurreição, mas comemorando a nossa libertação. Páscoa para nós é isso, é a libertação do pecado, é a libertação das amarras, libertação do jugo pesado, libertação daquilo que nos oprimia. E quem fez isso por nós foi o nosso Jesus, a qual nós adoramos. Ele nos libertou, Ele quebrou as algemas, Ele quebrou as cadeias. E hoje nós somos livres para levar a Tua palavra, somos livres para fazer a Tua vontade, somos livres para o adorar. Somos livres, somos libertos. Não temos mais aquele peso todo que Ele carregou na cruz. Somos curados e nós exaltamos e bendizemos, porque Ele veio, sofreu, mas Ele ressuscitou. Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Está lá à direita do Pai, intercedendo por nós. Está lá à direita do Pai, esperando a hora também de levar-nos para estar com Ele. E enquanto estamos aqui, nós dizemos que lindo, lindo és, ó Pai. Lindo é estar na Tua presença. Maravilhoso, ó Pai, é fazer a Tua vontade. Talvez você fale, mas não é fácil. Não é fácil mesmo não, mas é tão bom estar na presença de Deus. É tão bom sentir que nós somos amados. É tão bom sentir que tem alguém que nos ampara. É tão bom sentir que tem alguém que segura em nossas mãos. E que temos a liberdade de contar com Ele, de falar com Ele, seja o que for. Ele está nos ouvindo, Ele está nos guiando, Ele está nos amparando. Exaltamos, ó Pai, a Tua presença. Jesus.
essa pessoa possa abrir, ó Pai, o seu coração. Que o Senhor venha fazer morada, Pai. Que essa pessoa possa encontrar refúgio em Ti, ó Pai. Em nome de Jesus nós Te louvamos e adoramos. Meus irmãos, mais uma vez, graça e paz. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Desde já, nós estamos aqui para abençoar a sua casa, o seu lar, você que nos recebe aí através dessa transmissão, em qualquer lugar, que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus. Nós queremos trazer mais uma vez a palavra de Deus. Esse final de semana, comumente comemorado a Páscoa, esse domingo, chamado Domingo de Páscoa, é aquele dia em que o Senhor Jesus, conforme a Bíblia diz, ressuscitou depois da crucificação e morte na cruz do Calvário, e eu quero aqui trazer uma palavra ao coração de todos vocês, para que Deus em Cristo possa abençoar sua vida em nome de Jesus. Convido a todos que façam comigo uma leitura do texto do Evangelho, conforme escreve Mateus, no capítulo 26, a partir do verso 17, conforme a Bíblia diz. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam uma Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade, vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desde essa hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Senhor e Deus, nós oramos em nome de Jesus. Mais uma vez nós pedimos que o Espírito Santo possa iluminar em nós qualquer resquício de escuridade e repreender assim toda
incredulidade do coração de alguém que porventura não receba, não creia na palavra de Deus, e que o Espírito Santo então possa promover um ganho de fé, possa promover, meu Deus, a fé que opera para a salvação, para perdão de pecados e salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor e Deus. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto que nós lemos faz referência a Êxodo capítulo 12, quando naquele momento o povo estava para sair então do Egito e Deus, através de Moisés, instituiu pela primeira vez na história a ceia. A ceia era comida, um cordeiro novo, perfeito, sem mancha, sem mácula, sem machucados, e as famílias que eram pequenas deveriam se reunir para comer o cordeiro. Dele não se podia deixar nada para o outro dia, não se podia quebrar os ossos, enfim, ele deveria ser comido às pressas e com ervas amargas, porque isso era uma representação da urgência da obra de Deus, do que Deus estava fazendo, mas também era uma representação já profética dos sofrimentos de Cristo na cruz do Calvário, porque Cristo Jesus estava sendo representado naquele cordeiro. Posteriormente, no capítulo 1, verso 29 do Evangelho de João, o apóstolo João registra o que João Batista disse sobre Jesus. Quando Jesus foi se aproximando, João Batista disse aos seus discípulos e aos ouvintes que ali estavam: esse, ou seja, esse que está chegando, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a Páscoa, desde sempre, era uma representação do próprio Cristo, da sua pessoa e obra no mundo. E o texto que nós lemos agora vai dizer que era chegada a Páscoa, e eles estavam no primeiro dia da festa dos pães asmos, que era a Páscoa, pão sem fermento. E os seus discípulos então perguntando onde é que eles iam organizar, preparar a ceia da Páscoa, Jesus indica então que fosse a casa de certo homem. Assim o fizeram. Eles organizaram lá a Páscoa, e estando já à tarde com eles à mesa, Jesus apresentou então o que haveria de acontecer, que ele seria traído por alguém que estava ali com ele, ou seja, ele seria traído por alguém que estava sentado à mesa e comia com ele a Páscoa então. Atordoados com essa notícia, os discípulos se assustaram. Os discípulos começaram a perguntar: Senhor, porventura o Senhor está falando de quem? Sou eu, Senhor, o Senhor está falando de mim? E Jesus estabeleceu então ali um ponto de partida e disse: olha, quem mete comigo a mão no prato, esse há de me trair. Porém, o Filho do Homem vai como dele está escrito. E aquele que me trai, melhor lhe fora não ter nascido por causa dessa traição. Foi aí então que Judas se aproxima de Jesus e ele diz então: Senhor, mestre, é o único que chama Jesus de mestre naquela hora, o Senhor está falando de mim? Aí Jesus diz para ele: olha, Judas, você é quem disse que você está fazendo isso. Você é quem disse. E então, nessa hora, o texto volta
ao cenário então da mesa, do ponto de vista geral do cenário. Jesus comia com seus discípulos e enquanto ele comia o cordeiro pascual, ele toma para si um pão e, tendo dado graças, ele o dá aos seus discípulos e ele diz: olha, esse pão agora, ele é ou passa a representar, melhor dizendo, o meu corpo que é entregue por vós. Do mesmo modo, depois de ceiar, ele toma um cálice e ele, tendo dado graças também, diz: olha, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, ou seja, eu estou estabelecendo com vocês agora uma aliança de sangue. É nesse momento que ele assume para os seus discípulos o lugar, a posição do Cordeiro Pascual. E é nesse momento que ele anuncia então que a partir dali começava o tempo das últimas coisas, porque ele diz, depois daquele momento em que ele come o pão e toma o cálice com os discípulos, ele diz que a partir dali, então, começava-se um período escatológico na vida da igreja e que ele só ceiaria novamente quando a igreja estivesse com ele no reino do Pai. Lá, então, Cristo e a igreja tomarão um novo vinho, ou seja, haverá uma nova ceia, e essa nova ceia citada em Apocalipse 19, a grande ceia do Cordeiro de Deus, ali então. Muito bem, eu quero pensar com vocês algumas questões aí. Para além desse aspecto, dessa conotação comercial da ceia, para além dessa conotação de vender chocolate, para além dessa conotação comercial, assim como acontece no final de ano com o Natal, também existe um sentido de ser lógico, bíblico, para esse momento que nós todos passamos, que é o domingo de Páscoa. Em primeiro lugar, é uma cultura comum as pessoas divulgarem. Logo cedo, os pais ensinam para suas crianças um falso ensinamento, na verdade, uma falsa doutrina, uma doutrina sem nenhum respaldo bíblico a respeito do coelhinho da Páscoa. Não há veracidade nenhuma nisso. Isso é um artifício comercial para que as pessoas associem uma imagem de ternura do coelho, que é um animal que representa uma ternura, um animal simples, e a sua simplicidade, a sua ternura seja atrelada, associada então ao evento da Páscoa, e junto a isso constrói-se toda uma estrutura comercial para se vender. Então, isso não é verdade. Jesus não é o coelho da Páscoa, Jesus é o Cordeiro Pascual. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a primeira coisa que eu queria desmantelar aqui com vocês, eu queria desconstruir, esse conceito mais secular da Páscoa. Em segundo lugar, a Páscoa é para nós um momento que nos proporciona, deveria ser assim para todos, um retrospecto das ações da vida, bem como também um momento adequado para mudanças, um momento adequado para se realizar modificações em algumas questões diárias aí da vida. Vamos observar o texto. Jesus, quando fala da Páscoa, ele fala, nesse momento ele está na mesa da Páscoa aqui com seus discípulos,
ele fala a respeito da Escritura. E ele diz acerca de si mesmo qual era a sua postura. Ele diz, olha, o Filho do Homem vai como dele está escrito. Jesus baseava suas ações e suas reações na palavra de Deus. Em nenhum outro momento, e de fato em nenhum momento da vida, Jesus vai fazer qualquer coisa sem o respaldo bíblico. Tudo quanto ele fazia, o modo como agia ou reagia, era a partir do seu saber, do seu conhecimento bíblico. Ele está dizendo aqui que a Páscoa é um momento de se seguir conforme a Bíblia diz que deve se seguir, conforme o que a Bíblia traz. Então, mais uma vez, nós vamos pautar a nossa vida a partir daquilo que a Bíblia diz a nosso respeito. A Bíblia diz a nosso respeito que como servos de Deus, como igreja de Deus, nós precisamos, então, observar a ceia do Senhor como um demonstrativo da nossa comunhão uns com os outros e um demonstrativo da nossa comunhão com Deus. E precisamos, nisso, andar na luz como Ele na luz está, porque assim nós teremos comunhão entre nós e, como diz o apóstolo João, a nossa comunhão também é com Deus e com seu Filho Jesus Cristo. Então Jesus, ele andava conforme a palavra de Deus. Jesus, ele agia e reagia conforme a palavra de Deus. Não era o que Judas fazia ou não fazia que afetava suas decisões. Não era o que Judas escolhia ou deixava de escolher que afetava a escolha que Jesus também realizaria depois. Porque daqui a pouco ele vai para o Monte das Oliveiras, ele vai orar e lá ele tem que tomar uma decisão de continuar seguindo a vontade do Pai. Bom, em terceiro lugar, falando a respeito ainda desse texto, quando Judas chega para Jesus e diz, mestre, o Senhor está falando de mim? E aí Jesus responde a ele com esta expressão tão direta, objetiva, mas muito forte. Jesus disse a ele, olha, tu o disseste. Sabe o que Jesus está fazendo? Jesus está garantindo a Judas o seu direito de responder de modo pessoal à chamada divina. Jesus está garantindo a Judas o direito de responder por ele só, por si mesmo, a consequência dos seus atos. É o que nós já dissemos na nossa lição, da nossa revista, a respeito da competência pessoal de cada crente, da competência pessoal de cada membro da igreja. Cada pessoa é por si mesma responsável por sua resposta direta, individual à chamada divina. E eu vou citar aqui o texto que já citei na lição da revista, de Romanos capítulo 14, verso 12, que diz, cada um de nós deverá prestar contas de si mesmo a Deus. Eu quero citar ainda, e agora faço a leitura direta, do texto de 2 Coríntios, também, no capítulo 5, no verso 10, eu quero convidá-los a que estejam lendo comigo. Coríntios, capítulo 5, verso 10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Ou seja, todos nós vamos poder responder diretamente
a Deus a respeito daquilo que fizemos com a nossa existência nesse mundo, nessa vida, através do nosso corpo, que é por ele que nós existimos aqui. Se a saúde desse corpo cessa, não há como mais permanecer aqui. Então, o texto está dizendo que todos haveremos de prestar contas, todos um dia estaremos diante do tribunal de Cristo para respondermos então a Deus o que fizemos, sobre o bem ou sobre o mal nessa nossa vida. É isso que Jesus está garantindo a Judas, o direito de responder por si só. Você tem o direito de responder por si mesmo aquilo que você faz com a sua vida. Você tem o direito de responder por si só. Só que você tem o dever também de fazer o bem. Eclesiastes capítulo 12, os últimos versículos, os últimos 2 versículos do texto, vai dizer que nós precisamos temer a Deus e fazer o bem, porque este é o fim de todo homem, fazer o bem na vida. Porque Deus trará a juízo todas estas coisas. Então, hoje, neste momento, passando por esse domingo de Páscoa, você tem a oportunidade de sondar-se a si mesmo, de averiguar suas próprias ações e fazer aquilo que Paulo propõe à igreja dos Coríntios, no capítulo 11 da primeira carta. Ele propõe que cada um estabeleça para si mesmo um fórum íntimo. Quando lá, 1 Coríntios 11, 28, o texto vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma deste pão e beba desse cálice. Examine-se a si mesmo. Estabeleça em sua própria consciência um fórum íntimo, um fórum pessoal. Pense no que você está fazendo com a sua existência. Pense no que você está fazendo com essa sua vida. Pense no que você está fazendo com a sua saúde. O que você está fazendo com a saúde do seu corpo? Quais são suas decisões? Quais são os valores que regem aí as suas ações e as suas reações na vida? Jesus, em momento nenhum, ele respondeu por Judas. Em momento nenhum, Jesus disse assim: olha, Judas, realmente é sobre você que eu estou dizendo. Não. Ele disse: tu o disseste. É você, Judas, que está dizendo, e é você que será responsável por suas ações. Então, em terceiro lugar aqui, nós observamos a competência pessoal, individual, de cada pessoa. Você que recebe essa transmissão, você é competente de modo pessoal e individual para continuar ouvindo ou para até desligar o seu aparelho, se você quiser. Mas seja essa ação simples, ou seja, a ação de maior exigência ética e moral da vida, seja ela qual for, você é responsável também por responder a Deus. Deus está chamando a todos. Há uma chamada divina que soa altissonantemente como uma trombeta, na consciência e no coração, no fundo da alma de todo ser humano. E cada um é responsável por si mesmo, por responder a essa chamada. Bom, em quarto lugar, o texto vai falar que, enquanto comiam, Jesus toma o pão, abençoa, dá graças, dá aos seus discípulos, eles também comem, toma o cálice, e dá graças, dá aos seus discípulos, eles também bebem, para então a participação de todos. Quarto lugar, eu quero pensar com vocês aqui. Jesus não tinha a oportunidade de dizer assim para os seus discípulos: olha, não dá mais para seguir, não dá mais para manter, o clima está ruim, tem um sujeito aqui à mesa comigo, ele participa do meu prato aqui, ele participa da minha mesa, e ainda assim seu coração
é tomado de demônios e ele me trai. Jesus não poderia dizer algo assim, mas não é o que ele faz. Mesmo diante de uma possibilidade de ser traído, mesmo diante do evento da traição, porque Judas já estava arquitetando a traição com as autoridades, Jesus, ele procura olhar para o lado bom daquilo ali. Jesus procura olhar para o lado bom do momento em que ele estava vivenciando com seus discípulos, e ele decide permanecer na comunhão com Deus e com seus discípulos. Ele decide permanecer em comunhão com o Pai e com a igreja reunida ali. Não bastava o que Judas estivesse arquitetando. Isso não afetava a comunhão de Jesus com o Pai e com seus discípulos. Assim também, nós precisamos viver. Não importa o que ocorra aqui ou ali, não importa o que se faça, não importa o que o outro faça, não importa o que aquela pessoa lá da fábrica ou da empresa, da indústria, do comércio, da família, da parentela, da vizinhança, não importa o que o outro faça, importa qual é o meu objetivo nessa vida. Qual é o meu objetivo? O que eu quero dessa vida? Jesus olha para o lado bom e ele nos incentiva então também a olhar para o lado belo da vida. Nesse mesmo momento em que nós estamos conversando aqui, há tanta coisa ruim acontecendo ao redor do mundo, há tanta coisa ruim acontecendo por aí, há tanta gente escolhendo o mal, há tanta gente escolhendo praticar o mal, realizar o mal, há tanta gente decidindo pagar o mal com o mal, há tantas pessoas abrindo seus corações para o ódio, para a raiva, para o rancor, há tantas pessoas abrindo seus corações para a inveja, querendo não simplesmente o que o outro tem, mas desejando ser o outro de modo doentio, adoecedor. Há tantas pessoas que procuram ver o lado ruim da vida. Se está calor, está ruim, se está frio, está ruim. Se deu para sair, tá ruim, porque teve que sair, mas se teve que ficar em casa, também está ruim, porque teve que ficar em casa, não teve como sair. Enfim, essas pessoas pessimistas, elas nunca irão conseguir viver uma vida plena. O que Jesus está nos ensinando aqui agora é viver de modo pleno. E para se viver de modo pleno, eu preciso aprender a contemplar o belo da vida. Eu preciso aprender a contemplar a beleza que há na vida criada por Deus. Porque só um Deus perfeito, tão lindo, tão belo, só um Deus tão criativo poderia fazer uma vida tão perfeita, tão criativa assim. A vida, por si só, se satisfaz. Há pessoas que poderão viver uma vida plenamente satisfatória, contente e feliz, com muito pouco, uma vida simples, de modo singelo, porque é isso que a Bíblia é, simplicidade e singeleza. Todas as outras coisas, uma grande casa de luxo, uma mansão, um carro luxuoso, muito tecnológico, moderno, tudo isso é muito bom e pode até trazer certo conforto, mas não completa a vida, não faz dela uma experiência satisfatória. A vida precisa ser contemplada a partir do belo. A vida precisa ser contemplada a partir da sua simplicidade, da sua singeleza. É isso que eu vejo aqui no momento da ceia, uma simplicidade, uma singeleza, e era exatamente assim que o texto de Atos vai dizer que vivia a igreja primitiva no Novo Testamento, com singeleza de coração, comiam juntos
a ceia, partindo o pão de casa em casa, em oração, esperando uns pelos outros, com coração humilde e simples, porque isso é que traz para nós sentido de ser para a vida. Então, você que está aí me ouvindo, recebendo essa transmissão, talvez seu coração está inquieto, seu coração está nesse momento agitado, e de repente, tendo já até somatizado, você já está sofrendo de uma arritmia cardíaca, você talvez já até hipertenso, você talvez já sofreu até uma parada cardíaca, você já é infartado, você já tem até um quadro de taquicardia. Por quê? Porque as suas solicitudes são tantas. As suas solicitudes, elas exigem tanto de você, e você já é um ansioso. Você já desenvolveu um quadro de ansiedade e você não consegue mais viver o momento. Você está o tempo todo querendo antecipar a vida. Você sofre por antecipação, você se preocupa por antecipação, se angustia por antecipação, você tenta trazer o amanhã para hoje, tenta fazer com que as coisas que serão amanhã aconteçam hoje. E quando isso não é possível, porque ninguém pode antecipar o tempo, aí você sofre. Coração e mente ansiosa. Corações ansiosos são corações sofredores, angustiantes. Pessoas com quadro de borderline, pessoas extremamente ansiosas, pessoas extremamente inquietas, pessoas cujo sentimento e, bem da verdade, a emoção ficam fervilhando o tempo todo, esse quadro de borderline. Pessoas que vão viver pouco na vida, são pessoas que vão viver pouco na sua existência, vão morrer cedo infartadas, vão morrer cedo com quadros diversos de colapso no organismo. Por quê? Porque elas não se dão conta de que a vida é muito simples e de que há sempre a possibilidade de se olhar para o belo na vida. Olhe para aquilo que é belo, contemple alguma coisa de bonito, assista um bom filme, assista um filme que engrandeça a alma, que enobreça o espírito e te eleve eticamente, espiritualmente. Conviva com pessoas de ilibada moral e de elevado espírito ético. Não use palavreado de baixo calão para tudo. Isso é um aspecto corruptor da vida. O texto da Bíblia vai dizer, 1 Coríntios 15, verso 33, a respeito das companhias. Não conviva com pessoas cujas companhias vão corromper você. Você pode escolher pessoas para conviver, pessoas que irão te ajudar a crescer de modo pessoal, pessoas que irão promover para você um ganho pessoal, você vai crescer como pessoa. Você pode escolher com quem conviver. Olhe para o lado bom das coisas. Olhe para o lado bom das coisas. Se alimente adequadamente. Durma adequadamente. Faça coisas que você tenha prazer nas mesmas. Faça coisas que te tragam satisfação ao fazê-las. Há uma frase muito interessante de Sêneca que vai dizer assim: olha, o prêmio para aquilo que se faz é a satisfação de ter feito. Então faça coisas que te tragam ao fim de tudo satisfação. E assim, um dia você vai poder olhar para trás e dizer: sou feliz, porque felicidade
é o estado último das coisas. Felicidade não é aquilo que se compra, aquilo no mercado. Felicidade não vem empacotado, nem chega na postagem do correio. Felicidade é o resultado de escolhas e ações que vamos fazendo durante toda a vida. Por isso é que a Bíblia diz: feliz é o homem cuja esperança está no Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Felizes são aquelas pessoas que decidiram, que escolheram servir a Deus e, ao final de tudo, encontraram a quietude, a completude e então estão em paz. Bom, nesse ponto, quarto lugar então, Jesus ele olha para o aspecto bonito, para o lado belo. Enquanto uma pessoa queria prejudicá-lo, ele tinha outros 11 discípulos que estavam ao seu redor e que esperavam dele um exemplo, uma resposta, uma demonstração de como se deveria viver a vida cristã. Bom, em quinto lugar, o texto vai dizer também que Jesus, então, ele aponta para a eternidade, no verso 29, e ele vai dizer: olha, desde essa hora em diante eu não beberei mais o fruto da videira, até aquele momento em que estarei convosco no reino de meu Pai. Aí sim, eu vou beber com vocês um vinho novo. Bom, aqui Jesus faz uma alusão ao aspecto de novidade da vida cristã, que desde o primeiro momento em que o novo converso, o novo crente, aceita o amor de Deus em Cristo, esse novo crente, então, ele passa a experimentar e experienciar uma novidade de vida. Ele passa a viver, então, uma vida nova. Ele é nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas, as velhas ações e reações da vida deverão ficar para trás. As velhas ações desse sujeito a tantas intempéries deverão ter ficado para trás, porque ele é nova criatura em Cristo Jesus. Jesus aponta para esse aspecto de novidade da vida, mas mais ainda, para além disso, ele aponta para o aspecto da eternidade da vida. Jesus, ele diz aos seus discípulos que ele irá esperar por eles até que eles, a igreja de Deus, esteja então na glória celestial, no reino eterno de Deus, para que ali sim aconteça a nova ceia, a grande ceia do Cordeiro de Deus, citada mais uma vez, eu menciono o texto de Apocalipse 19. Jesus aponta então esse aspecto de eternidade para dizer algumas coisas para nós. Em primeiro lugar, a vida não termina aqui. A vida, ela terá uma sequência que nos levará ao eterno. É para isso que nós somos feitos. Nós temos dentro de nós um aspecto de eternidade. Haja vista, isso também em nós funciona como um timer, dizendo: olha, está chegando a hora, a vida está passando, você está indo para a eternidade. Irremediavelmente, irredutivelmente, irreversivelmente. Não há como mudar isso. Há um timer dentro de você, há um relógio biológico dentro de você que é sintonizadinho com a criação de Deus, com todo o universo criado por Deus, com um propósito eternal de Deus. Você tem aí dentro de você uma coisa dizendo: olha, você está caminhando para a eternidade, você está caminhando para o eterno. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 vai dizer que Deus pôs no coração do homem a eternidade. Há no nosso espírito humano uma sensação de eternidade, é por isso que todo ser humano tem uma busca religiosa por aquilo que é eterno.
não entro aqui em mérito se a sua religião é certa ou não, você que me recebe aí por essa transmissão, não o mérito da nossa questão aqui, se a sua religião te leva a Deus ou não, mas é fato que todo ser humano tem uma busca religiosa por aquilo que é eterno, porque o texto diz que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Então, esse momento da Páscoa também é um bom momento para se refletir que a Páscoa, ela condiz com um propósito eternal de Deus. A Páscoa, ela vai nos falar exatamente a respeito do sacrifício, da morte e ressurreição de Jesus na cruz do Calvário. Obra essa que aponta para a vida eterna, porque quando Cristo Jesus ressuscita, Ele ressuscita para a eternidade, sendo Ele agora, como diz o texto, o primeiro entre muitos irmãos. Ele leva ao céu o corpo humano glorificado na ressurreição, como quem dizia: eu trago uma amostra da humanidade remida, redimida, lavada no meu sangue derramado na cruz do Calvário, para que agora eu possa esperar por essa humanidade chamada de igreja de Cristo, noiva do Cordeiro, santa, imaculada. Um dia nós todos estaremos lá, e é nesse dia que nós deveremos então estar participando da grande ceia, do grande banquete, então, do Cordeiro Santo de Deus na eternidade. Tudo que nós fazemos aqui ecoa para a eternidade. Suas escolhas, suas decisões ecoam para a eternidade. O que você está escolhendo? O que você está fazendo da sua vida? Isso ecoa para a eternidade. Jesus então disse aos seus discípulos: eu vou esperar por vocês, eu vou aguardar vocês no reino de meu Pai, e lá nós vamos tomar uma nova ceia, participar de uma nova ceia. E o texto vai terminar dizendo que eles saíram então para o Monte das Oliveiras, eles cantaram um hino, eles saíram então para o Monte das Oliveiras. Por que esse momento terminou com música? Porque a música, ela representa o sublime da alma humana. A música representa o que é elevado na alma humana. Jesus não deixa aquele momento de traição de Judas terminar de cabeça baixa. Jesus não deixa aquele momento da traição de Judas terminar entristecido, um clima ruim. Não. Ele mostra aos seus discípulos que é possível viver uma vida satisfatória, plena, completa e de altíssimo teor e nível ético, moral e espiritual. Esse sentido a ceia da Páscoa traz para nós. Que você aí na sua casa, reunido com a sua família, você possa realizar então, a partir dessa explicação, um culto em que a ceia pascual traga para você a grandiosidade daquilo que é a vida cristã, a grandiosidade daquilo que é viver o Evangelho de Cristo Jesus. Ter paz com Deus, paz com as outras pessoas e paz consigo mesmo. Viver de modo satisfatório e pleno, ter a condição de contemplar o belo da vida, saber que Jesus Cristo Senhor não é uma história apenas que se conta. Jesus é nosso Senhor e Deus, nosso Salvador pessoal. A Ele glória, poder, domínio, adoração e louvor, agora, hoje e pelos séculos dos séculos. Que você possa ter essa consciência de que a vida, ela transcorre para a eternidade. A vida, ela não termina aqui, a vida segue e nós nela seguimos também.
para a eternidade, em Cristo Jesus. Cristo Jesus, nosso Senhor e Deus, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, conforme a Bíblia diz no domingo da Páscoa, e então ele apareceu aos discípulos e prometeu voltar para buscar a sua igreja. E a Bíblia diz então que os discípulos o viram subir até serem cobertos pelas nuvens e ficaram então com a promessa de que nenhum dia a igreja será órfã, nenhum dia a igreja caminhará sozinha ou viverá sozinha. Mas Jesus já havia dito: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E assim nós cremos, e assim nós experimentamos de fato a vida cristã, temos o Espírito Santo em nós, é Deus que nos faz coparticipantes da natureza divina. Eu te convido a orar neste momento, eu te convido a curvar a sua cabeça e compreender todas essas questões, pedir ao Espírito Santo que te dê entendimento, compreensão de tudo isso que nós acabamos de apresentar aqui. Vamos orar. Deus e Senhor, nós oramos por todas as pessoas que nos recebem nessa transmissão, oramos, meu Deus, para que todos possam compreender essa palavra e que não falte entendimento mental, espiritual e também emocional sobre tudo quanto fora dito aqui. Deus, nós oramos em Cristo Jesus para que o Santo Espírito Consolador possa consolar essa igreja, possa consolar esse crente agora em sua casa, em seu lar. A ceia, Deus, é comunhão, a ceia é presencial, a ceia é ter tudo em comum, a ceia é estar unido. Nesse momento, por circunstância, meu Deus, de distanciamento social, nós estamos aqui ministrando esse culto por essa transmissão e não podemos juntos participar da ceia do Senhor ainda, mas temos em nosso espírito vivificada a esperança que Cristo Jesus, o Cordeiro Santo, juntamente com aquele que se assenta sobre o trono, o Deus Pai Todo-Poderoso, opera em nós a sua vontade, opera em nós o seu querer. Há um controle absoluto de Deus sobre toda essa circunstância. Há um controle absoluto do céu sobre tudo isso, porque no céu não há distanciamento, não há quarentena, não há isolamento, no céu não há nada disso. Nós estamos crendo, nós continuaremos esperando que Cristo Jesus, nosso Senhor, Deus ressurreto, volte para buscar a sua igreja, porque nós temos na palavra de Deus um sentido de ser para a eternidade. Então, Senhor, abençoe assim, meu Deus, o coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, abençoa assim, meu Deus, o coração, a vida e a esperança dessa igreja que aguarda a volta do Senhor Jesus, que acontecerá então com grande clangor de trombeta, pois a trombeta soará, e aí diz o texto, quando a trombeta soar, aqueles que estiverem mortos em Cristo Jesus, ou seja, morreram em Cristo, dormiram espiritualmente, dormiram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, num piscar de olhos, seremos transformados. E então, essa natureza, esse corpo corruptível, mortal, será transformado, e aquilo que é mortal será absorvido pela imortalidade. Aquilo que é corruptível será absorvido pela incorruptibilidade. E aquilo que é mortal, quando for
absorvido pela imortalidade, quando também aquilo que é corruptível for absorvido pela incorruptibilidade, então se dirá: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, e Cristo Jesus, nosso Senhor e Deus, é nossa esperança de glória, pois que Ele irá sempre, sempre nos galardoar pela nossa fé, pela nossa esperança nele mesmo, aguardando a sua gloriosa vinda. Em nome de Jesus, terminamos aqui, Senhor, com a esperança de que Cristo Jesus, nossa Páscoa, voltará para buscar a sua igreja. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus possa encher aí o seu coração de paz, de alegria celeste. Em nome de Jesus, que essa casa seja um lugar de paz, de saúde, de bênção, de unidade familiar e congregacional. Que o grande amor de Deus Pai e a graça salvadora de Deus em Cristo Jesus e a consolação do amável Espírito Santo seja conosco hoje, agora e sempre, quando lá estaremos todos nós para a grande ceia do Cordeiro de Deus. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Deus te abençoe, igreja de Deus. Um abraço vale o dia, a palavra vale a vida. Deus abençoe vocês.